Esse é o Renault mais sofisticado à venda no Brasil. Ele estreia uma plataforma nova, pensada exatamente para carros elétricos. E, na sua essência, a gente já pode entender que temos aqui um hatch médio na sua máxima expressão. É assim o Renault Megane E-Tech, o modelo mais luxuoso, mais sofisticado e mais interessante à venda pela Renault hoje no Brasil. Em outubro de 2024, o preço desse carro aqui no site da marca era de R$ 279 mil. Será que ele vale tudo isso? Bom, talvez se tiverem uma promoção a gente consegue entregar alguns atributos, porque diferente de outros modelos elétricos, esse carro ele vai muito além e entrega uma alma Renault. E é com ele o vídeo de hoje aqui no Veículos de Velocidade. Antes eu quero te lembrar que você está no canal do Veículos e Velocidade, então quase toda semana você encontra vídeo novo por aqui, já são quase 30 mil inscritos. Se ainda não for inscrito, faça a sua inscrição e nos ajude a dar seguimento nesse projeto. Também quero te convidar para se inscrever em dois outros projetos, o perfil do nosso parceiro Marco Escada no Instagram, número ponto escrito 8, @1.8, fotografia e videografia. Se você é de Porto Alegre ou da região de Porto Alegre, pode participar dos encontros do Auto Clássico Clube, então você também se inscreve em Auto Clássico Clube lá no Instagram. E acessa também eudirijo.com.br, portal de notícias e classificados. Dito isso, a gente começa então a olhar um pouco mais para esse Renault Megane. A parte dianteira se destaca por conta desses vincos no capô, e isso chama bastante atenção e eles vão se complementar aqui pelo novo logo da Renault, que é o Nouveau Ar, com esse desenho em duas dimensões. Essa porção superior aqui simula uma grade, mas como a gente está falando de um carro elétrico, a entrada de ar mesmo do carro está aqui nessa porção inferior. E aqui a gente já vai perceber os radares frontais que servem para os sistemas de assistência desse carro, que vão trabalhar em conjunto com a câmera que está lá atrás do espelho retrovisor. Quando a gente passa para o conjunto óptico desse carro, a gente tem dois níveis de faróis. Primeiro esse principal aqui e depois o DRL nesse outro desenho. E essa expressão ficou bem marcante na Renault, especialmente essa parte de baixo. Você está vendo agora a luz de condução diurna acesa, mas eu posso acionar aqui o farol baixo e aí a gente já vai ter então o acendimento nessa porção superior. E também tem aqui a questão da seta, que ela pode ser dinâmica aqui e vai acender nessa porção mais inferior aqui do DRL. Além disso, a gente tem também o farol alto e quando a gente coloca aqui na condução para a luz automática, né, para o farol automático, a gente até pode experimentar uma luz de clima que vai fazer uma alteração aqui nesse farol para colocar ele mais para baixo em condições, por exemplo, de neblina, já que esse modelo não tem farol de neblina, tem apenas o bloco principal dos faróis e mais aqui o filete em LED do DRL. Na lateral, o primeiro destaque fica por conta das rodas de liga leve. A gente tem esse belo desenho com raios largos, diamantados, aro 18 polegadas. Só que essas rodas, bem mais do que bonitas, elas também têm uma boa margem de pneu. Então olha só a altura que a gente tem aqui. É bastante interessante isso, porque a gente consegue ter um carro mais capaz de andar pelas ruas esburacadas. Ainda que ele tenha esses apliques aqui na lateral, né, e envolvendo o paralamas e também nessa porção mais inferior, a gente não está aqui falando de um crossover, e aí a gente já começa a entender um pouco mais esse carro. Falamos aqui de um hatch médio, na sua máxima expressão, com um teto baixo, ele tem só 1,52 m, uma linha de cintura que se encontra com a linha do teto lá na parte de trás, uma escultura fluida, muito bonita, e com a traseira que a gente vai ver na sequência, bastante interessante quando a gente compara, né, com outros modelos. Quero te dizer também que esse carro ele tem uma bateria mais fina, então esses apliques estão aqui exatamente para dar um diferencial, para não deixar a porta numa chapa inteiriça. Então os carros elétricos eles podem ter esse tipo de aplique aqui exatamente para quebrar um pouco da monotonia, porque essa plataforma ela é pensada para um carro elétrico, então por isso ela já vai ter a bateria nessa porção central. Mas aqui a Renault conseguiu desenvolver uma bateria mais fina e isso deixou a altura em si do carro mais baixa. E eu quero te dizer também que ele teve a altura aumentada em 2 cm
centímetros para a tropicalização aqui no Brasil, por conta exatamente, né, da condição mais precária que a gente tem das nossas ruas e estradas. Quando a gente passa para cá, para a parte de trás, a gente já começa a ver um grande aerofólio, um vidro bastante pequeno, bastante curto, e aí você vai dizer assim, mas a visibilidade traseira fica prejudicada. E eu vou te dizer depois e vou te mostrar que isso não acontece por conta de uma tecnologia. Esta câmera que está aqui posicionada na parte superior do vidro vai nos garantir o espelho retrovisor desse carro. Agora, olhando ele por fora, a gente tem lanternas então que se vão de uma ponta a outra do carro, e esse desenho aqui dentro, tridimensional, com essas listas, e que quando você se mexe, você consegue perceber que uma se sobrepõe à outra em pontos diferentes, ficou algo muito bonito e de muito bom gosto. Na porção inferior aqui do para-choque, a gente já vai encontrar esse aplique preto com sensores, a saída, né, aqui mais um difusor, e aqui atrás sim a gente encontra ali a lanterna de neblina na parte mais inferior do para-choque. Já no compartimento de bagagem, a abertura do porta-malas tem o botão elétrico, mas ele não levanta automático. A gente precisa levantar aqui e depois os amortecedores se encarregam. Agora, deixei mochila e roupa aqui para vocês verem que esse é um compartimento com 440 litros de capacidade de bagagem. Um compartimento que ele é bastante fundo, porque se a gente pegar a mochila aqui, olha só, vai ver que ela vem até aqui, então a gente tem uma profundidade bem grande nesse compartimento. Nessa porção aqui, vai ficar o cabo de carregamento do Megane. Então, a gente tem esse outro compartimento extra, mais fundo ainda, com 30 litros de capacidade para o cabo do carregamento. Então, olha só, aqui ó, a gente já vê que ele fica solto nessa posição. Só que esse cabo que vem no carro, ele tem as duas pontas para você colocar num wall box, né? Para que você coloque ele naqueles carregadores de parede. Não serve esse cabo aqui para colocar na tomada de casa, né? No 110, 220 padrão. Então, ele exige que você compre outro cabo como acessório, né? Se você quiser fazer esse carregamento em casa e não quiser fazer no wall box. Agora, se tem esse espaço, ele não tem step, ele tem apenas um kit de reparo. Então, se furar o pneu, você usa o kit. Se por acaso o pneu rasgar, chama o guincho. Quando a gente olha para a parte interna desse carro, a porta dianteira tem um acabamento excelente. Então aqui a gente já vai começar a ver o seguinte, essa porção onde a gente vai apoiar o braço, ela é suave ao toque e material emborrachado, assim como toda essa área aqui na porta dianteira é também suave ao toque, material emborrachado. Destaque para o Alcântara aqui, mais um friso com a iluminação do carro. Ela tem uma iluminação ambiente aqui. Agora, os bancos não são de couro, e aí a gente já começa a percebê-los aqui com esse tecido xadrez, muito bonito. E é um tecido vintage, em que a gente já percebe uma leitura, talvez, aqui da Renault, de tempos atrás. E ficou muito bonito, ficou muito interessante, muito condizente com a proposta desse carro. Abas largas aqui para apoiar o ocupante e não deixar o banco jogar para um lado ou para outro. Vou sentar para a gente falar do volante. Temos aqui um desenho com a parte superior achatada e a base também achatada, material forrado em couro, aquela direção, claro, de carro elétrico, muito interessante. Nesse volante a gente tem uma série de comandos. Aqui eu vou controlar o controle de cruzeiro, nesse outro lado eu vou controlar a visualização do cluster e também a mídia, e aqui o controle do Multisense, que são os modos de condução desse carro. Na parte de trás do volante a gente tem aqui o comando satélite deste Renault, que é padrão, né, o mesmo desenho e o mesmo toque dos outros, limpador de para-brisa, e aqui fica a alavanca de mudanças desse carro, ou seja, ré, neutro, parque. Então, para cima eu coloco ele na ré, e aí a gente já vai ver aqui ó, a câmera de ré com a linha de guia dinâmica, e a própria câmera de ré meio que se movimenta também, ela tem um ângulo ali de torção. Esse carro tem sensor na frente e atrás, mas a qualidade da câmera de ré deixa um pouquinho a desejar. Colocando a alavanca para baixo, eu vou para o drive, e aí então o carro vai andar, né? vai acelerar. Agora, o que eu achei muito interessante aqui nesse Renault ficou por conta do painel de instrumentos, do cluster, em que se construiu esta harmonização
que envolve o motorista, especialmente aqui, ó, com os difusores na vertical, inclinados, e que traz uma releitura, talvez, de carros franceses de anos anteriores, por exemplo, dos anos 70, em que a gente tinha, né, uma harmonização mais próxima dessa aqui. Ficou algo de muito bom gosto, especialmente quando a gente pensa que esse carro traz uma autenticidade e tenta, né, trazer muito da história da Renault aqui. Atrás do volante a gente tem os botões para regeneração de energia, menos regeneração na direita, mais na esquerda. E quando a gente fala lá do cluster, aí a gente já pode olhar um pouco mais para ele, em que ele está no modo econômico. Aliás, ele está agora no modo conforto. E aí a gente pode alternar aqui para o Eco ou para o modo Sport e ele vai alterar ali os relógios. Ou então ele vai passar para o modo personal e aí vai voltar para aquele tom mais azulado. Ou muda aqui, né, vai passar aqui para o modo econômico novamente e aí vai voltar de novo, como eu disse, para esse tom mais azulado. O que a Renault fez aqui? Conseguiu criar um ponteiro virtual para o sistema de carregamento, então ele vai simular um contagiros, sobe quando está gastando energia, baixa quando está recarregando, e aqui no lado esquerdo ele tem o ponteiro do velocímetro do carro. Isso é bastante interessante porque a gente tem aqui uma releitura padrão. Mas se você não quer ver assim, a gente pode adotar um desenho mais minimalista e aí ele vai jogar ali apenas o velocímetro e a posição do câmbio. Mas é claro que assim o computador de bordo fica bem mais interessante. E aí passando aqui para cima, a gente vai alterar lá entre a previsão da revisão, indo mais adiante o computador de bordo com consumo do carro, distância percorrida, pressão de pneus, aqui o monitoramento do eco ou ainda aqui o volume da mídia, que dependendo do que a gente estiver ouvindo. O espelho retrovisor, se a gente olhar só assim, a gente tem uma visibilidade bem prejudicada, porque o vidro lá atrás ele é estreito, como eu já te mostrei. Mas se a gente puxar para cá, aí muda de figura, porque aí a gente passa a ver esse carro com a câmera do carro. Então, olha só, eu vou movimentar ele, ó, e a gente pode acompanhar exatamente o que está se passando na porção traseira do carro, ou ainda, para manobras em ré, eu vou aproximar lá do muro e a gente vai conseguir ver um ângulo muito mais aberto e uma condição em que quando a gente está no trânsito, essa visibilidade aqui e esse espelho nos dão uma melhoria na nossa segurança. E a gente vai ver isso depois quando estiver dirigindo, porque é possível enxergar num ângulo muito mais aberto do que se fosse só naquele espelhinho convencional aqui me mostrando apenas o vidro lá atrás. No sistema de mídia, a gente tem um software muito mais atualizado e uma tela de muito mais resolução quando a gente compara com os modelos mais simples da Renault, como o próprio Duster e o Kardian que a gente já testou recentemente. Então, aqui a gente tem atalhos, esses aqui são personalizáveis inclusive, e se eu passar para o lado, eu posso ir aqui direto nas funções do menu, mas eu vou mostrar por partes. Então, a tela inicial é essa. Aqui a gente tem a tela do rádio, tenho lista ou favoritos pré-definidos. Aqui eu vou conseguir encontrar a caracterização do som, ou melhor, a equalização do som. E aí aqui eu vou conseguir colocar em balanço, fader, controle, né, dianteiro ou traseiro. E passando para cá, algum celular que a gente possa ter já pareado, né, ligações, enfim. Aqui, acesso aos menus diretos do carro, gerenciador de dispositivos, configurações do veículo. Então você vai ter aqui, por exemplo, ó, situações de som, e aqui você não vai regular o som do carro, vai regular o volume da mídia, o volume de notificações, enfim. Aqui unidades de medida e tem outras funções, rede, internet, notificações, armazenamento, enfim, questões de sistema estão todas aqui. Quando a gente passa para esse último menu, a gente tem aqui o menu do Multisense, e aí é possível, por exemplo, a gente fazer algumas configurações do carro, né? Configurar o estilo de direção, né? Como é que vai ficar a dinâmica do veículo. Também verificar aqui questões da vida a bordo, que ficam naquela iluminação ambiente. E esse carro ele tem uma iluminação ambiente que se ajusta conforme o dia. Se é de dia ele usa tons mais frios ou se é de noite ele usa tons mais quentes. Mas você pode personalizar essa iluminação. Voltando para cá para o menu, eu tenho o elétrico. Então, por exemplo, se eu ligar o ar-condicionado aqui, ó, ele já vai me mostrar que ele vai ter um consumo de energia elétrica ainda com o carro parado para o ar-condicionado. E aqui fica o fluxo, se a bateria estiver gastando, né, ele vai da bateria para o motor, ou se ele estiver regenerando, vai do motor ou das rodas, melhor dizendo, para a bateria. Também tem aqui questões de recarga, se você quiser programar o horário para recarga, mas você não vai usar isso aqui no Brasil.
O limite, por exemplo, que você quer recarregar do carro, agora a gente tem 81% de carga, mas quando for carregar ele pode carregar até 100% e você deve deixar assim. E aqui sons de advertência para pedestres, por exemplo, o mais puro, o mais expressivo, você pode configurar aquele som que o carro está andando, que o carro está fazendo em baixa velocidade. O ar-condicionado, a gente tem ele aqui, né? Então a gente vai ter aqui um ar de dupla zona, eu posso sincronizar ou desincronizar e aí mexer a temperatura conforme, né, o lado que eu quero presetar. E ainda eu tenho aqui um botão para aquecimento no volante. Então esse volante aqui também pode ser aquecido. Ou programar o ar-condicionado automático se eu quero com mais velocidade ou se eu quero com menos velocidade. Isso tudo está dentro aqui desse conjunto do ar-condicionado do Renault Megane e está tudo na tela. Na parte, então, aqui do console, a gente percebe bastante espaço nessa área aqui, porque a Renault concentrou a alavanca de marchas e o botão do MultiSense aqui na coluna de direção. Então encheu aqui, mas melhorou muito a sensação de espaço aqui embaixo. Antes de falar daqui, eu quero te mostrar que ele tem aqui o carregador de celular por indução, então fica perto da mídia, até tem uma saidinha de ar aqui, pelo jeito. E na porção inferior, a gente tem todo esse espaço aqui de console e eu ainda consigo, por exemplo, ajustar aqui os espaços para a colocação. Por exemplo, se eu quiser colocar um porta-copos aqui, ó, eu posso ajustar o tamanho do porta-copos específico para uma caneca ou para uma outra garrafa maior. Por exemplo, eu tiro ele aqui e aí vou colocar mais para cá, ó. Então eu posso colocar até uma garrafa, a gente consegue fazer esse ajuste. Aqui eu tenho o porta-copos real, um outro porta-objetos aqui que serve muito bem para você colocar a chave do carro, e aqui nessa outra posição, embaixo do console, mais um local aqui para você deixar objetos, até uma bala de banana alguém deixou por aqui. Bom, esse console ele é suave ao toque, corre para frente e para trás e você consegue se acomodar super bem quando estiver sentado, especialmente porque o descansa-braço está na altura mais correta. Outro destaque também fica por conta dessa posição aqui do painel, porque a Renault não colocou o material suave ao toque, mas é com um tecido construído com objetos reciclados. Então a gente tem nessa posição aqui um material, um painel todo ele revestido em tecido. Quando a gente passa para cá, para o porta-luvas, como é que ele abre? Aqui, ó, apertando no botão. É um porta-luvas bem simples, não tem revestimento, também não tem iluminação. E aí, se você colocar alguma coisa aqui, pode ficar fazendo barulho. Mas assim, é um pequeno detalhe frente a um carro que é bastante luxuoso e com assinatura da Renault. Na parte de trás, a maçaneta para o acesso está escondida aqui na coluna. Não é uma solução nova, mas ficou interessante. E enquanto o Marco te mostra a porção aqui da porta, eu vou aqui do outro lado para a gente poder conversar. E já dá para perceber aqui o seguinte, olha só. Toda essa porção aqui é em plástico, diferente daquela parte que a gente já viu lá na frente, em que tem um material emborrachado. Agora, padrão dos carros tem sido, né, fazer a porta traseira mais simples que a dianteira. Em compensação, aqui onde a gente apoia o braço, o material é suave ao toque. No banco, o mesmo espetáculo de desenho, olha só. Tem rebaixamento, então a gente percebe que consegue se acomodar melhor, porque tanto o encosto quanto o assento tem um rebaixamento, a gente se acomoda bem aqui. Repete aqui o tecido que está nos seus bancos, aqui tem os porta-revistas, e quando a gente se acomoda aqui, aí a gente já percebe também a saída do ar-condicionado, e ainda as tomadinhas USB-C aqui, a tomada do USB menor. Bom, sentado aqui atrás, o banco é confortável, porque ele é anatômico, a gente consegue se acomodar bem, o encosto é mais deitado. Agora, essa plataforma, que é pensada para carro elétrico, ela traz uma desvantagem para o passageiro traseiro. Vocês estão vendo aqui que o piso não tem um túnel nessa posição central, ele é inteiriço, e aí a gente até pode entender, nossa, mas então é bom. Não, porque tem um detalhe, por conta da bateria ser aqui embaixo, não tem aquele rebaixo aqui. Por exemplo, num carro a combustão teria o tanque de gasolina embaixo do banco e aqui o espaço dos pés indo até a parte mais inferior. Como a gente tem a bateria aqui, o
assento, né, o piso do carro é todo plano. Então, o que que acontece? A minha perna fica mais elevada aqui atrás. Então, olha só, eu tenho essa situação de ficar com o meu joelho acima da minha linha de cintura. E a movimentação de pés também não é boa, porque eu não consigo colocar o meu pé embaixo do banco dianteiro, já que ele não tem aquela profundidade maior. Então, essa é uma característica de carro elétrico, especialmente desse tipo de plataforma, e que pode se repetir, porque pelo desenho que a gente tem para colocar a bateria, não tem como dar mais espaço para os pés aqui atrás. A chave desse Renault Megane, ela é presencial e funciona por aproximação. Então, quando a gente começa a se aproximar do carro, ele já vai identificar a presença da chave, já dá o sinal de que a gente está próximo do veículo e já vai destravar o carro. E aí, o que acontece quando ele destrava? O espelho retrovisor vai para a posição e a maçaneta surge. Então ela sai daquela porção de lá de dentro para que a gente possa fazer o acesso ao veículo. E com isso você tem facilidade, porque não precisa tirar a chave do bolso, nem para dar a partida. E o mesmo acontece quando você vai embora do carro. Bateu a porta, saiu e ao se afastar do carro, ele vai então travar as portas e recolher a maçaneta. Falamos então de um carro elétrico. Totalmente elétrico, aqui ele não é híbrido. Então é claro que o motor não vai ser aquilo que a gente já espera. Bom, temos aqui então o conjunto de propulsão desse carro, lingueta aqui em cima. E a gente não vê então, né, bico injetor, bloco do comando de válvulas, nada. São sistemas elétricos, eletrônicos e um cofre bastante apertado. Como esse carro ele é feito sobre essa plataforma pensada para um carro elétrico, ele já tem inclusive aqui o balanço dianteiro, a frente do carro menor, mais curta. É um motor que precisa de água para fazer a refrigeração, inclusive das baterias. E aí por isso a gente tem esse comando. Agora, os números, eles impressionam bastante. A gente fala de um propulsor aqui que tem 220 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque. Ele também tem 4 níveis de frenagem regenerativa, exatamente para que o carro possa, conforme a sua condução, e a gente vai ver isso depois dirigindo, conforme a sua condução, nos entregar mais carga na bateria no momento das reduções. Esse motor ele foi desenvolvido pela aliança Renault, Nissan e Mitsubishi. Ele não usa metais, por exemplo, de terras raras e pesa 145 kg, incluindo a transmissão, ou seja, é um conjunto leve e que faz um 0 a 100 para esse Megane em 7,4 segundos. A tomada de carregamento fica no lado direito, apertando aqui em cima do símbolo da Renault, a gente tem então as duas portas. A porta de corrente mais lenta, de carregamento mais lento, e aqui se você encontrar uma outra tomada com aquela corrente contínua, aí ele vai ter então essa outra possibilidade. Você pode carregar esse carro numa tomada da sua casa também, mas ele vai precisar que você compre aquele outro cabo que eu já mostrei que não vem junto no kit do carro. Bom, dito isso, a gente fala um pouco da bateria desse carro, que tem 60 kWh e pesa 395 kg. Talvez seja o maior peso do carro, seja a bateria. Ela foi pensada de uma forma mais fina para poder limitar a altura desse carro, por isso que ele tem só 1,52 m, até eu sou mais alto. E ela vai proporcionar uma autonomia de até 495 km em ciclo urbano e 463 km em ciclo rodoviário, segundo o Inmetro. Então isso depende muito daquilo que você, da maneira como você vai utilizar esse carro. São 12 módulos de 24 células cada uma e a garantia para essa bateria é de 8 anos ou 160 mil quilômetros. Dito tudo isso, agora a gente vai andar. A gente começa o nosso percurso aqui com o Megane, o carro já está ligado, o botão já está em drive, então olha só, basta eu jogar aqui a alavanca para baixo para poder então fazer a manobra. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês? Esse carro ele tem sensores que são dinâmicos, então conforme a posição de cada objeto, seja na esquerda frontal, direita frontal ou traseira de um lado ou de outro, o barulho do sensor vem conforme o lado. Então por isso que eu deixei esse espaço aqui para que a gente possa fazer então o início da manobra. Vou ir bem na árvore, ó. Ó, e aí o barulho já fica nessa posição. Aí quando a gente vai dar ré, ó, já tá dando barulho aqui atrás de mim. Então essa percepção e essa forma de sonorização do sensor
de nos indicar exatamente aonde que está o objeto, e a gente consegue perceber isso aqui dentro do carro só pelo ouvido, já traz um acerto dinâmico muito mais aprimorado do que outros carros que a gente já viu. Agora, rodando aqui na pedra irregular, a gente percebe o seguinte, né? Para não dizer que não tem nenhum ruído, alguma coisinha a gente acaba escutando, mas é mínimo, mínimo. E também porque a gente está falando de um carro de R$279 mil. Agora, não tem nada que desabone esse Renault Megane, ele é muito firme e muito suave ao mesmo tempo para passar na pedra. O que eu quero dizer com isso? Que a suspensão mostra firmeza, capacidade de enfrentar obstáculos como esse aqui, como essas ruas de pedra, mas ao mesmo tempo o carro não transfere para cá para dentro nada daquilo que a gente está sentindo ou que a gente está percebendo que o carro está passando. Agora a gente consegue olhar um pouco do alinhamento do banco. Primeiro que as abas que ele tem aqui na lateral, como eu já mostrei aqui no vídeo, nos deixam o corpo sem jogar para um lado ou para outro. É uma posição muito correta. E o alinhamento em termos de volante e motorista é perfeito. O carro é pensado para o motorista, porque o meu corpo está exatamente aqui na reta do volante, o meu nariz está na reta do símbolo da Renault e na reta lá do painel. E quando a gente começa a olhar para cá, para esses difusores de ar que estão nessa posição um pouco inclinados, apontando para o centro, o painel de instrumentos e toda essa ambientação e como ele se integra com a mídia, nos transmite muito essa ideia de que a gente está de fato num Renault e, como eu já falei nesse vídeo, de que a gente tem uma releitura aqui, talvez, de carros franceses mais antigos. É algo que nos coloca realmente numa essência, né, de um carro que tem história e de um carro que já é um desenho clássico aqui da Renault. Seguindo aqui no percurso de asfalto, a gente percebe também muito da suavidade do carro, como ele passa por imperfeições e a gente percebe ali, né? E claro, alguma coisa vem para cá, mas é tudo muito suave e o banco, o assento aqui tem uma densidade espetacular. Agora eu vou fazer o acesso na via para a gente poder testar um pouco da manobrabilidade aqui do Megane. É interessante porque a direção é elétrica, então ela é muito macia. O pedestre vai passar e eu vou avançar aqui, olha só. O carro vira super bem, com muito espaço, com muita margem. Então, ainda que a gente entenda que a gente está num carro de proporções médias, não tem dificuldade aqui no Megane. E agora o acesso aqui na via, que é um pouquinho mais fechada, o vidro é mais estreito. Então, o que acontece aqui nesse caso? A gente percebe que, né, a visibilidade fica um pouquinho mais concentrada aqui. Mas ele tem uma vantagem, que o retrovisor ele tem um pouquinho de espaço, ainda que ele esteja lá na base da coluna, ele tem um pouquinho de espaço. Então, a gente consegue acompanhar o que está se passando. Agora, para a gente subir o aclive, então, eu estou começando aqui a 30 km por hora e no modo Eco. Então, olha só, mantendo a aceleração, carro firme, apertei fundo, cresce, distraciona, passei aqui para o modo esporte e ele aponta muito, nossa, e acelera muito, muito, como aquela tradição dos carros elétricos que a gente já conhece, vou falar mais na sequência. Mas eu já trouxe ele de volta para o modo Eco e agora a gente faz aqui o acesso na via mais movimentada, deu espaço. Olha, basta uma carga mediana aqui no acelerador, nem foi muito fundo e eu já consegui fazer a aceleração e já consegui passar para a pista bem da esquerda, que era exatamente o que eu queria fazer. A aceleração do carro elétrico, ela despeja toda a potência aqui dos 220 cavalos que esse motor tem de forma instantânea para o carro. Então é por isso que você consegue acessar a rua, é por isso que você consegue subir com uma aceleração muito intensa. E tem diferença do modo Eco para o modo Sport, né? A gente percebe que o carro consegue acelerar um pouquinho mais e nos entregar mais força. E um outro detalhe, o Megane, por ter um motor dianteiro, ele empina um pouco a frente quando está acelerando e gruda mais a traseira. Essa é uma característica do carro e a gente consegue perceber isso. E aqui, rodando, né, na via, a gente pode experimentar um pouco já das assistências que esse carro tem. Primeiro, o alerta, né, de tráfego no ponto cego. Então, ali no espelho retrovisor tem uma luzinha que vai acender quando vier um outro carro no meu ponto cego e ela vai piscar quando eu estiver me aproximando, por exemplo. Eu também posso programar o controle de cruzeiro do carro, fica aqui para 45 km por hora, ó, e ele
pode ser utilizado dentro da cidade, porque o que a gente tem aqui? Um controle de cruzeiro que é adaptativo e com o sistema Stop and Go. O que aconteceu aqui? Eu programei o controle de cruzeiro para 50 km por hora, bem na hora que o sinal estava fechado e os carros não tinham andado ainda. E o que aconteceu? O Megane percebeu a presença dos outros carros e fez uma redução, mas os carros aceleraram antes da parada total. Ele poderia ir até a parada total e a gente vai ver se isso ainda é possível ao longo desse vídeo. Porém, ele já retomou a velocidade quando os carros começaram a andar, e aí como o limite aqui é 60, eu já passei para 60 km por hora, e agora ele está mantendo então a velocidade dos carros da frente, então por isso ele está andando ali a 55 km por hora, e ao mesmo tempo mantendo o espaço mínimo que eu programei, porque você tem 4 níveis de espaço que você quer entre o carro da frente. E aí o carro, aqui o Megane no caso, ele vai mantendo a velocidade dos outros carros e o espaço que você programou. Para rodar dentro da cidade, você pode colocar o mínimo de espaço que ele já vai dar uma boa margem. Por exemplo, é o que eu tenho aqui de distância para esse Renault, esse Nissan Versa que está aqui na nossa frente. Mas eu vou tirar um minuto do controle de cruzeiro para a gente testar um pouco da suspensão desse Megane, que ao longo dos dias que eu já estou com esse carro, eu já percebi que ela é bastante eficiente. Então eu vou dar um espacinho para a gente poder passar mais ali na frente, na faixa de pedestres mais elevada que a gente tem, para poder experimentar um pouco, né, desse comportamento. Vou tentar passar aqui a 40 km por hora, e é um desnível bem intenso, 39 aqui, vou sair a 43. Ó, o carro passou muito longe do distanciamento total aqui do amortecedor, né, do esterçamento total. Não deu fim de curso, não bateu, não raspou, o que mostra que ainda que esse carro, né, ele tenha uma suspensão um pouco mais rebaixada, aqueles 2 centímetros que a Renault fez de tropicalização, de ter aumentado a altura do carro, fizeram realmente bastante efeito. Eu vou abusar um pouquinho mais aqui no quebra-molas, eu vou passar aqui, ó, a 43 km por hora. Aqui atrás eu já percebi o seguinte, eu já percebi que o carro passou no quebra-mola quando na saída ele deu já o distanciamento total. Aí, né, já é uma condição mais adversa, e esse barulho que a gente ouviu lá atrás foram dos cabos de carregamento que ficam soltos num compartimento no porta-malas, como a gente já viu. Mas a ideia aqui era testar um pouco mais do limite do carro. Então, você não vai passar 40 km por hora num quebra-molas, mas é interessante saber como é que ele se comporta quando está colocado no limite da suspensão. Tem um outro assistente que ainda é interessante aqui dentro do carro, que você pode conferir aqui no painel, que fica por conta ali, ó, da distância que você tem em termos de segundos para os carros da frente. Então ali, fica em vermelho quando está abaixo de 1 segundo, e quando passa de 1 segundo, aí ele fica em verde, ou, né, diminui a cor ali, passa para um verde mais claro. Eu vou voltar aqui para o controle de cruzeiro adaptativo e vou programar aqui o Megane para rodar 60 km por hora novamente, aqui no limite da Avenida Ipiranga em Porto Alegre. Porém, o semáforo lá na frente está fechado, e a ideia aqui é que o carro já comece a diminuir, podemos reduzir a distância para o mínimo possível aqui, e olha só, ele já está diminuindo, e ele vai chegar agora até a parada total. Parou o carro. Vocês viram que eu não movimentei aqui minha perna, não fiz nada, simplesmente o carro estava parado. Se ele ficar menos de 30 segundos em um trânsito parado e os outros carros arrancarem, o carro vai voltar a andar. Porém, se passar dos 30 segundos, que é o que vai acontecer aqui, o que a gente já vai encontrar? Uma situação em que você vai precisar dar um toque, um comando para o carro para fazer ele retomar a velocidade novamente. Os carros vão arrancar. Então, ó, dei um toque aqui no pedal do acelerador, ele vai retomar a velocidade e vai seguir limitado em 60 com espaço mínimo. Óbvio que ele não vai andar a 60 km por hora aqui. Tem mais carros na frente, tem todo um sistema, né, de trânsito. E eu também vou querer fazer agora a conversão. Ah, mas ele vai parar de novo. Talvez, exatamente, olha só. A gente consegue até ver de novo, ó, que o carro acelerou, acompanhou o fluxo e parou novamente. O controle de cruzeiro aqui desse Renault Megane funciona super bem. A única ressalva que eu percebi rodando com esse carro durante alguns dias aqui em Porto Alegre é que se você tem uma pista com 3 faixas e você está na faixa do meio e tem carros na lateral,
e a tua está liberada, por exemplo, a tua pista está liberada, eventualmente ele lê a velocidade dos outros carros que estão mais na frente e aí vai diminuindo a tua e mantendo a do carro que está na diagonal, na lateral. Ainda que a tua esteja liberada, ele acaba lendo num ângulo um pouco mais aberto. Então isso pode te incomodar em algumas situações urbanas. Aí você, né, desaciona aqui e assume o comando do carro. Mas fora isso, a calibragem para o carro acelerar, retomar a velocidade e ir até a parada total é perfeita. Olha só, agora eu vou acelerar de novo, mas eu vou desabilitar o controle de cruzeiro porque eu vou fazer a conversão. Esse carro ele tem um outro aspecto que é uma inovação, eu ainda não tinha visto em outro modelo, que é o espelho retrovisor. O espelho retrovisor, como a gente mostrou ali, ele pode funcionar, né, como espelho aqui, né, e aí eu vou ver aquele vidrinho lá atrás, está até um pouco sujo de água da chuva. E aí quando você vê, por exemplo, num dia de chuva, você olha o vidro sujo, né? Isso é uma outra vantagem desse sistema. Ou se você puxa aqui a lingueta, você consegue enxergar praticamente, né, o rosto do motorista que está sentado ali, ó, que está, né, no outro carro. A gente consegue até de noite, eu consegui, com o brilho do painel nas outras pessoas, eu consegui identificar o rosto do outro motorista. Mas aí o que acontece? Você tem nessa câmera uma condição dela estar sempre limpa, sempre perfeita, mesmo em dia de chuva, e uma visão muito mais clara e muito mais aberta, além de ser muito maior, sem te atrapalhar com o encosto de cabeça do carro lá atrás. Então, vai parecer estranho num primeiro momento, mas depois que você se acostuma com essa câmera aqui, pegar um espelho retrovisor normal de novo, e especialmente num carro com vidro estreito lá na porção traseira, é difícil. Porque olha, é perfeito, você consegue acompanhar todo o fluxo, tudo que está se passando atrás do carro, e melhora muito a tua visibilidade e a segurança quando estiver dirigindo o modelo. Eu estou rodando com esse carro em modo Eco, né? E ontem até especificamente eu usei um pouquinho mais outros modos, e a gente pode dar uma olhada aqui como é que está o consumo do carro. Deixa eu chegar na tela. 13 kWh a cada 100 km. Quando ele está rodando dentro da cidade, ele vai fazer a máxima economia. Por exemplo, quando eu peguei, a marcação estava em 14. Quem dirigiu antes de mim estava, né, com um consumo um pouco maior. Até porque dentro da cidade, no anda e para do trânsito, é quando ele vai fazendo as regenerações, e você pode acompanhar isso aqui nessa outra tela, em que ele vai aparecer ali, ó, o ponteiro, né, do marcador da direita, apertando para baixo e indo, né, mostrando que ele está na recarga. Então é interessante, você consegue fazer todo o acompanhamento do fluxo de energia, também aqui pela tela multimídia, como agora, né, que está me mostrando ali que o ar-condicionado está ligado e ele está fazendo um mínimo de consumo, ainda que eu esteja com o carro parado. Para fechar essa parte urbana, a experiência de condução aqui no Megane é essencialmente de um hatch médio. Não tem nada de crossover, não tem nada de SUV aqui. A gente está num carro, então, que tem uma posição mais baixa de condução, que tem vidros estreitos, que não te coloca, olha só, até um Chevrolet Tracker aqui fica mais alto do que eu dirigindo o Megane. Então, para a gente, né, pontuar definitivamente, a gente tem um hatch médio na sua melhor essência. E isso não é demérito para o carro, muito pelo contrário, porque hoje a gente vê muito essa perda de identidade, é tudo SUV, quando na verdade os carros nem de longe são SUV, e aqui a gente percebe muito essa essência, né, do Megane hatch, aquele Megane autêntico, e que a gente que aprecia carro, a gente que aprecia direção, gosta muito, por conta de toda essa imersão que o carro nos dá. E ainda tem um outro detalhe que é bastante útil para você conduzir esse carro dentro da cidade antes que a gente vá para a estrada. Você pode aumentar ou diminuir o nível de regeneração através dessas aletas aqui atrás do volante. Na esquerda aumenta, na direita diminui. Então, quando você põe na regeneração máxima, são 4 níveis, o que vai acontecer? Você pode fazer aquela condução com apenas um pedal. Então, eu estou com o pé no acelerador e eu já percebo que na regeneração máxima eu tenho que aplicar mais carga no acelerador para fazer o carro andar. Mas, no entanto, se eu tirar o pé do acelerador, olha o que acontece. O carro aumenta a regeneração ao máximo e é como se ele freasse muito rápido sozinho, sem você precisar colocar o pé, né, no freio para fazer essa frenagem. O que acontece? Se você conseguir se habituar com esse tipo de comando, você vai calibrar o seu pé para não usar o pedal do freio. E aí vai usar só o pedal do acelerador, tanto para acelerar quanto para frear. Por exemplo, se eu quero manter a velocidade, eu firmo o meu pé. Se eu quero reduzir a velocidade, eu alivio quanto. E se eu quero frear o carro, mas não frear muito, eu alivio mais ainda, mas eu mantenho uma carga de pressão no pedal. Então, o que acontece aqui?
você vai dosar a sua carga para manter a velocidade, aumentar a velocidade ou até mesmo para frear o carro. Tudo isso com o mesmo pé no acelerador. Não é algo fácil e que você vai se adaptar de imediato. E você tem que ver se você quer usar mesmo essa função. A vantagem dela é que ela aumenta a regeneração da frenagem lá para a bateria. Então você consegue dirigir talvez de uma forma mais econômica, né? Agora, num trânsito de anda e para, essa não é uma lógica muito fácil de aprender. Isso não vale aqui só para o Megane, tá? Isso vale para todos os outros carros elétricos que têm essa função. Por exemplo, agora aqui, ó, vamos experimentar um pouquinho do trânsito aqui na Castelo Branco. Eu vou tentar dirigir aqui só com um pedal, tá? Vamos ver, ó. Tô reduzindo a velocidade, tirei o pé e o carro já está freando, não botei o pé no freio. Agora vamos acelerar para manter. Olha só. Não estou usando o pedal do freio para frear o carro e estou dosando a minha aceleração para agora ele ganhar velocidade. Preciso frear, tiro o pé. Se eu não quero a frenagem mais intensa, eu boto o pé no acelerador, ao contrário do que eu deveria fazer para frear, né? Mas eu diminuo a intensidade da frenagem. Enfim, e é uma adaptação que você vai precisar ter. Não é uma coisa lógica, não é algo que a gente está acostumado. Fechando essa parte, agora sim a gente vai para a estrada. Começando um pouco do trecho rodoviário aqui com o Megane, nessa primeira parte a gente pode olhar um pouco mais para o controle de cruzeiro adaptativo que esse carro aqui possui. Então, preseto aqui novamente, marcou 75, mas eu vou botar aqui a 100 km por hora no limite da BR-290. O que está acontecendo agora aqui? Essa Fiat Toro que vai à nossa frente está indo a 80 km por hora, um pouquinho menos. Se eu ficar atrás dela, ela vai manter aqui a velocidade para o que eu programei, mas se eu saio e encontro uma pista livre ou outro carro mais rápido, o carro vai, né, o Megane aqui vai voltar a ganhar velocidade. Então aqui na rodovia é a condição até mais tranquila da gente poder utilizar o controle de cruzeiro do carro, porque ele tem mais espaço, vamos dizer assim, para fazer as suas adaptações. E eu posso até programar para uma distância intermediária aqui, que ainda assim ele vai conduzir, vai rodar com bastante segurança. Também aqui tem, né, ali o alerta de ponto cego, então o carro vai me mostrar quando estiver aparecendo um outro veículo no meu ponto cego. E ele também ali na frente, ó, já vai me mostrar que identificou outro carro que está indo lá à nossa frente. Isso vai aparecer, claro, tanto no meu campo de visão quanto aqui no painel. Mas por que aparece aqui no painel? Porque se eu tivesse num dia de muita neblina, eu não ia enxergar, ou eu poderia não enxergar. E aí ele aparecendo essa indicação aqui no painel de que tem outro carro na nossa frente, isso é segurança sim. Às vezes a gente pensa, nossa, mas é óbvio que você vai enxergar o carro na frente. Não é tão óbvio assim. À noite, com neblina, por exemplo. Então, para isso, os carros têm essa indicação, né, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de sistema. Ó. E quando o carro faz uma outra redução, aqui ele também já consegue mostrar que ele está fazendo, né, uma redução de velocidade. Então, a gente já consegue ir, né, utilizando todos os comandos do carro conforme, né, a gente vai necessitando. Por exemplo, aqui, ó, vem vindo um carro, né, ele vai entrar no ponto cego ali, se eu der a seta novamente, ó, ele já vai fazer a indicação de que tem um carro no meu ponto cego. Esse motor de 220 cavalos de potência, ele tem força suficiente para levar o Megane a altas velocidades e de forma bastante instantânea, porque são mais de 30 kgfm de torque. Então a gente consegue fazer acelerações e retomadas com muita capacidade e de uma maneira muito segura, por exemplo, quando você precisa fazer algum tipo de ultrapassagem na estrada. Isso é bastante importante, porque, né, se a gente está num carro médio, especialmente num carro como esse, a gente vai esperar um desempenho também bastante condizente com a proposta que ele tem. Então, por exemplo, numa hipótese de você precisar acelerar ou retomar aqui, ó, pé no fundo, mesmo no modo eco, ele vai lá no máximo de potência e vai conseguir fazer toda essa entrega. Vamos apressar um pouquinho para cá. E aí eu já vou passando aqui para a gente poder ultrapassar o caminhão. Ó. A gente faz isso com muita segurança, com muita tranquilidade dentro desse Renault Megane. Outros assistentes que a gente tem aqui são o assistente de permanência em faixa. Ele vai manter o carro, né, dentro da faixa, dentro da pista. Então a gente vai testar o seguinte, eu vou deixar o carro sem a minha mão no volante e olha só,
ele sozinho já vai corrigindo de novo e vai fazendo curva. No entanto, vocês vejam, ó, ele ainda está fazendo assistência, mas está mandando eu assumir o controle do carro e também, né, em algum momento ele dá esse alerta. Então não é um assistente que você vai ter aqui para o carro dirigir sozinho. Ele vai te ajudar em situações mais pontuais. Além disso, a gente também tem o alerta de colisão frontal. Então vou fazer o seguinte, eu vou acelerar contra esse caminhão que está indo aqui na frente. Vamos ver em que momento ele vai dar o alerta. Não deu o alerta e eu também não deixei para ir mais adiante, né? Talvez a distância aqui que o Megane vai precisar para dar um alerta desse tipo aqui seja maior. Vou fazer o seguinte, vou tentar de novo, né? Vou acelerar contra o caminhão. Vamos ver se ele vai dar o alerta em algum momento. Grudei no caminhão aqui, vocês viram, e o carro não deu alerta. Eu nem vou testar de novo porque eu não sei em que condição que ele vai fazer esse comando. A gente já testou esses equipamentos aqui no canal e já sabe que outros carros deram alerta bem antes e já viu que era possível fazer esse tipo de teste de segurança. A partir daqui eu não vou testar mais, né? A gente deixa para né, uma avaliação aí, sei lá, de crash test, enfim, um outro tipo de avaliação. Aqui a gente já não tem mais segurança para ir além disso. Importante a gente falar também dos modos de condução aqui do Megane E-Tech. Esse carro ele tem alguns modos aqui e a gente vai poder ver a diferença entre o econômico e eu vou passar direto para o Sport. Então vou fazer o seguinte, vamos dar uma distância, vou baixar aqui para 60 km por hora e vou acelerar até o 100 agora no modo Eco, 80, 90, 100 km por hora. Muito rápido, muito instantâneo, mas claro que no modo Eco, né, a gente sente um delay um pouquinho maior no acelerador, ele vai lá, indica a carga máxima de potência, enfim. Passando agora para o modo Sport, a gente já percebe o redesenho aqui no painel, então ele mostra inclusive ali a força G, né, do carro. Estou de novo a 60 km por hora e olha, uma tocadinha no acelerador, ó como ele empina a frente já, ó. Né? Ele fica muito mais pronto, muito mais disposto a acelerar e a gente vai ver isso agora quando for então arrancar com o carro, ó. 54, olha como ele empina mais à frente, 70, 80, 90, 100. Uma aceleração instantânea, típica daquele carro elétrico em que você dá uma tocada e ele já empina à frente e faz esse comportamento, né, do motor dianteiro empinar a frente e, né, baixar um pouco mais a traseira e ser extremamente instigante numa aceleração muito gostosa e muito prazerosa, né? Olha só, de você dar uma tocada mais esportiva, uma tocada mais firme com esse carro. Quem aprecia dirigir vai gostar dessa sensação do soco que ele dá, ó, quando a gente está numa tocada mais esportiva. Dito tudo isso, vamos ver um pouco do consumo de combustível que a gente tem aqui. Eu não zerei, né, enquanto a gente estava lá dentro, né, e a gente continuou rodando aqui com 13 km com litro, aliás, 13 km com litro não. A gente continuou rodando aqui então com 13 kWh a cada 100 km, uma média boa de consumo, né? Não aumentei o consumo do carro fazendo essas retomadas e mostrando um pouco desse desempenho na estrada. Posição do carro, em que o motorista tem o carro na mão, um conforto para dirigir, é possível fazer viagens e assim, ainda que a gente fale de que o carro elétrico é muito mais urbano por conta, né, da infraestrutura de recarga que a gente tem, o motorista e o dono desse carro precisa fazer viagem com ele, precisa experimentar ele na estrada, porque ele é muito gostoso de dirigir, muito prazeroso e nos coloca realmente dentro dessa imersão da marca, né? Dessa imersão da Renault e de uma maneira muito bem feita, muito bem executada pela marca. Então, dito isso, a gente vai para a conclusão agora. Entusiasta de carro, quem aprecia uma boa condução vai se encontrar nesse Renault Megane, porque ele até pode custar mais caro do que quando a gente compara, por exemplo, com concorrentes chineses, mas este carro, ele tem DNA, ele tem alma, ele tem ideia, ele tem proposta. Falamos aqui de um hatch médio na sua máxima expressão, então não tem nada de crossover, não tem nada de SUV nesse Megane. E é exatamente por isso que esse carro é muito mais interessante do que os outros modelos. Se o preço de R$279 mil ainda pode assustar, por conta até de algumas questões que ele deixa de ter, alguns detalhes, quando esse carro tiver uma oferta, uma promoção, ele se completa sendo uma ótima opção.
Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e, como eu falei, acessa lá no Instagram 1.8, @Autoclássico Clube, e também eudirijo.com.br. A gente fica por aqui, até um próximo vídeo.